Olá, professores, sejam muito bem-vindos a mais um ATPC da área de linguagens. Hoje estamos eu, Leni, PCNP do Conviva, e Valéria, PCNP de Educação Física, e vamos refletir um pouquinho a respeito das competências socioemocionais dentro do nosso currículo, tá bom? As PCNPs Joyce e Rosane, elas estão ocupadas com outra demanda, mas logo mais no momento de interação elas estarão com vocês, tá bom? Obrigada, passo a palavra para a Valéria. Olá, professores. Hoje nós vamos falar sobre as competências socioemocional. Na verdade, nós vamos falar sobre as habilidades em gerenciar as competências socioemocionais. Então, eu vou compartilhar aqui o que eu fiz com vocês. Muita paciência, né? Trabalho home office tem isso. Aqui, vamos lá. Área de linguagem. Eu vou pedir para vocês observarem essas imagens por alguns segundos. E o que nós podemos observar nessas imagens? Intolerância, agressividade verbal, agressividade física, falta de respeito com o próximo, e tudo isso é que vai nos levar a trabalhar as habilidades em gerenciar as competências socioemocionais, ou seja, gerenciar nossas emoções. Educação física já viu esse tripé, né? Que nós temos habilidades motoras, cognitivas e habilidades sociais. Já mostrei no ATPC. Hoje nós vamos trabalhar habilidades sociais, que é o autocontrole emocional, a civilidade, lidar com críticas, a empatia, gerenciar conflitos. E eu fui lá no Currículo Paulista, na página 31, que diz que a escola é um lugar ideal para o gerenciamento das emoções e que ela vem se fortalecendo e se tornando um espaço privilegiado para a experiência do autoconhecimento, da construção identitária e de projetos de vida, a crítica e a criatividade na produção de conhecimentos e para as práticas participativas, colaborativas, corresponsáveis com o âmbito local e planetário. E falar em competência socioemocional não é modismo, e nem é de hoje. Eu fui buscar Aristóteles lá no século IV, onde ele diz que a alegria que se tem em pensar e aprender faz-nos pensar e aprender ainda mais. E eu achei isso tão propício para o momento que nós estamos vivendo, porque nós estamos aprendendo, professores e alunos, a trabalhar de forma remota, né? E aqui, lá em 1857, na Rússia, Tolstói, que é mais conhecido como escritor de Guerra e Paz, ele fundou a primeira escola afetiva de que você tem notícia. E depois dele veio uma nos Estados Unidos e a Escola da Ponte em Portugal, que pelo parentesco linguístico é a que mais a gente conhece, né? E que inclusive influenciou vários projetos pedagógicos de várias instituições aqui no Brasil. E uma reportagem de 2018 diz que há mais de 200 escolas com essa proposta em 28 países, atendendo cerca de 40 mil alunos. E uma das teorias mais conhecidas com essa proposta é a Big Five,
que é a abertura a novas experiências. Ela apresenta 5 dimensões, Big Five: abertura a novas experiências, extroversão, amabilidade, consciência e estabilidade emocional. E nós podemos ver que isso aqui, essas dimensões, elas estão na BNCC e, por consequência, no currículo paulista, principalmente a estabilidade emocional. E na nossa secretaria, lá em 2016, eles lançaram as matrizes de referência para avaliação processual. Lembram delas? E nessa matriz estava contemplada que o desenvolvimento físico, afetivo e social dos jovens permite compreender as metodologias interativas de ensino que melhorem esse desenvolvimento. Ou seja, desenvolvimento integral. O que é o desenvolvimento integral? São as competências socioemocionais mais as cognitivas. E lá, 3 aspectos: o motor, o afetivo e o cognitivo. E eles estão integrados, cada um é parte constitutiva do outro. E esse conjunto, esses 3, é a constituição do ser, da pessoa. Conforme as diretrizes curriculares nacionais, é princípio orientador, em seu artigo 20, ela diz: é princípio orientador de toda a ação pedagógica, respeito aos educandos e aos seus tempos mentais. Cada aluno tem um tempo de aprender. Socioemocionais, culturais e identitários, sendo de responsabilidade do sistema a criação de condições para que nossos alunos, com a sua diversidade, tenham a oportunidade de receber a formação que corresponda à idade própria do seu percurso escolar. E pensando sociedade e educação, nós temos 3 palavras-chave: colaboração, criatividade e inovação. E é nessa perspectiva que nós, docentes, somos encorajados a escolher recursos de aprendizagem que auxiliem os alunos a falar explicitamente sobre as habilidades socioemocionais. Aqui eu citei um exemplo de língua portuguesa. Quando o aluno lê um romance ou vê um filme, nós podemos discutir com eles, né, sobre resiliência, quem demonstra resiliência, se é o personagem principal, se são outros personagens, ou qualquer outra habilidade, e sempre comparando entre eles, entre os personagens desse livro, ou de outros livros, ou de outros filmes. Na educação física, eu acho mais fácil trabalhar. Por quê? Tanto numa aula prática, como num jogo, num campeonato, a gente pode pedir para que o aluno se coloque no lugar do outro, que a equipe se coloque no lugar da outra equipe. Uma venceu, a outra perdeu. Uma se colocando no lugar da outra. Um aluno fez o gol, o outro aluno, ele sofreu o gol. Então, vamos nos colocar no lugar do outro. E o professor? O professor, ele tem que refletir sobre a metodologia que ele vai trabalhar nas suas práticas. Ele tem que olhar o aluno com toda a sua multiplicidade de sonhos, o aluno como um ser todo, como um todo. E isso não é fácil, eu sei, é difícil, mas é isso que nós devemos trabalhar. Diferentes metodologias, diferentes práticas para conseguir atingir aquele aluno. Em 2014, o Instituto Ayrton Senna, juntamente com a Unesco, eles denominaram as macrocompetências. Quais são as macrocompetências? Amabilidade, abertura ao novo, autogestão, resiliência emocional, engajamento com os outros, cada qual com as suas características.
E como está a saúde emocional dos nossos alunos hoje? A deles e a nossa saúde emocional também, né? Segundo um estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, existe muita insegurança, falta de perspectiva, depressão, pensamentos negativos. Aqui eu coloquei um exemplo de um copo. Um acha que ele está cheio pela metade, o outro está vazio pela metade. Então, é muito conflito de ideias, na verdade. A ABED, que é consultora da Unesco, ela diz que as competências socioemocionais são habilidades que você pode aprender, são habilidades que você pode praticar e são habilidades que você pode ensinar. Então, vamos pensar. O que são habilidades? Habilidades são verbos. E verbos são ações. Portanto, as habilidades socioemocionais, elas poderão ser desenvolvidas tanto pelo aluno como pelo professor. E ela ainda afirma que a nova educação não implica em deixar de lado o grupo de competências conhecidas como cognitivas, que são interpretar, refletir, pensar abstratamente, generalizar aprendizados, até porque elas são relacionadas estreitamente com as socioemocionais. E a BNCC, ela reconhece a qualidade desse trabalho, e que esse trabalho acrescenta a educação. E diz que é um passo definitivo na renovação da escola, que deixa de ser mera transmissora de conhecimento para se transformar num espaço de desenvolvimento integral do aluno. E ela ainda continua dizendo que preparar as crianças e os jovens para enfrentar os desafios do século XXI é refletir, é investir no desenvolvimento de habilidades para selecionar e processar informações, tomar decisões, trabalhar em equipe, resolver problemas, lidar com as emoções, ou seja, as competências socioemocionais. E que a chave de todo o currículo é promover o pensamento crítico dos estudantes, né? Os alunos, eles têm que participar das tomadas de decisões, estimular a colaboração, a criatividade e a inovação. Aqui a Matilda está inovando, né? Ela chamou os amiguinhos para tomar a vacina contra o ódio. Eu achei muito propício para esse momento também. E na educação física, vou dar um exemplo da minha área. Na educação física é mais fácil trabalhar, porque existem regras nos jogos. De repente, eu posso querer mudar a regra de um determinado jogo. Então, eu vou fazer isso em conjunto com os meus alunos, em conjunto com a minha classe. E dentro da sala de aula, eu acho também possível, dentro dos combinados pedagógicos. Portanto, o momento exige que as competências cognitivas sejam associadas às competências socioemocionais. É o cérebro ligado ao coração. E aqui, para refletir, não podemos fazer tudo imediatamente, tudo correndo, tudo de uma vez, mas podemos fazer alguma coisa desde já. Eu achei muito bacana esse quadro, porque esse quadro, ele diz que os professores, eles têm, né, principalmente os professores, eles devem desenvolver as habilidades socioemocionais, né? Na escola, o professor é um protagonista diferenciado, porque ele é responsável por configurar os contornos e as matizes das relações pessoais, para promover as aprendizagens significativas e duradouras em seus estudantes. O aluno, eu vivo dizendo isso na educação física, vou usar de novo o exemplo da educação física, vocês me desculpem. O aluno é o reflexo do professor durante um jogo, por exemplo. Se o professor está nervoso, o aluno também vai estar nervoso. Se o professor briga com o árbitro, o aluno vai se sentir no direito de brigar com o árbitro, tá? Vamos.
Aqui, voltou. Usei uma charge com o Calvin. O Calvin, primeiro é assim, é fundamental que a prática pedagógica resgate o prazer de dialogar, de pensar, de posicionar-se, de aprender e de ensinar. Um exemplo, o Calvin, ele quer que o professor deixe a sala em semicírculo ou num círculo para discutir o tema. No caso, ele quer discutir o canibalismo, né? E o que o professor faz? O professor bota ele para pensar, bota ele, né, de castigo. Não é esse tema que usa mais hoje em dia, para pensar mesmo. Só que o que o professor deveria fazer? Foi certa essa atitude do professor? Essa prática, ela não teve uma intenção de diálogo, de discussão ou de interação, né? Então, o professor, ele precisa revestir os atos mentais de emoção, de vibração, de sentimentos pessoais e de significados. É trabalhar junto com o aluno, sempre ouvir o aluno. Dentro da dimensão integral dos estudantes, nós temos o afetivo, o cognitivo e o social, né? É o saber prestar atenção, saber inferir, saber interagir, ter calma, atribuir sentido, seguir regras. Aí, de novo, eu vou citar Aristóteles. É fazendo que se aprende a fazer aquilo que se deve aprender a fazer. Ou seja, chegou a hora. E um exemplo de uma competência socioemocional é a empatia. E o que é empatia? A empatia é a habilidade de imaginar-se no lugar do outro. É a compreensão dos sentimentos. É colocar-se no lugar do outro. É entender o que a outra pessoa está sentindo. E essa competência, ela faz toda a diferença nessa pandemia que estamos vivendo. Aqui, um exemplo de como os conflitos não são casuais. O porco diz para a galinha diz para o porco: "Ei, porco, acho que deveríamos abrir um restaurante." Aí o porco pensa: "Não sei não, qual seria o nome?" Já imaginando, né? Aí a galinha: "Que tal pernil com ovos?" E ele: "Não, obrigada. Eu estaria comprometido, enquanto você estaria apenas envolvido." Eu quero dizer aqui o seguinte, que se o porco não tivesse essa competência emocional, isso viraria um conflito. Porque os conflitos, eles só ocorrem quando as pessoas sentem-se frustradas, humilhadas, ignoradas, não reconhecidas e inseguras. E na BNCC, o termo competência socioemocional é usado para definir um conjunto de habilidades que desenvolve o gerenciamento das emoções. A minha fala desde o começo dessa apresentação. E assegura uma configuração de um sujeito que responda às exigências do século XXI nos aspectos cognitivos, sociais e afetivos. Portanto, comunicação, autogestão, criatividade, empatia, colaboração e solidariedade, elas precisam ser trabalhadas intencionalmente nas práticas escolares, de modo articulado à construção do conhecimento. E só assim elas vão impactar de modo positivo ao sucesso e à permanência dos estudantes na escola. Isso tem relação direta com a permanência e a continuidade dos estudos dos nossos alunos. A Ana Penido, que é outra especialista no tema, ela diz que a ideia não é planejar uma aula específica, mas sim articular a sua aprendizagem a de outras habilidades relacionadas à área do conhecimento. E que isso deve estar incorporado ao cotidiano escolar,
permeando todas as suas disciplinas e ações. É um processo, ano a ano. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é o respeito de se colocar no lugar do outro. As competências socioemocionais, elas exigem interação, elas exigem diálogo, que você se conecte com o outro, que você ouça o outro e que você se conheça. É um nos conhecermos também. A BNCC, ela tem 10 competências. E essas 10 competências, todas elas apresentam habilidades socioemocionais, mas em específico a 8, a 9 e a 10. A 8, nós vimos no primeiro ATPC da nossa diretoria, que é conhecer-se, apreciar-se, cuidar da sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade de lidar com elas. É difícil, mas nós temos que trabalhar todo dia. A 9, exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro. E a 10 é agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. E como a gente pode trabalhar a comunicação, a autogestão, a criatividade, a empatia, a colaboração e a solidariedade? Inclusive nesse momento remoto, né, que nós estamos vivendo. Através de projetos, de seminários, de debates, narrar uma partida de esporte, pedir para o aluno assistir um jogo e depois eu quero que você comente o que foi aquele jogo, como foi a sua visão sobre aquele jogo. E atividades de interação, atividades em grupo. Ao longo de todo o percurso, de toda a permanência do aluno na escola, nós devemos prezar a formação humana integral do nosso aluno, que vise a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. Aqui eu coloquei um exemplo da educação física. O que precisa para ser um atleta profissional? Qual é a formação para ser um futebolista? Né? A formação integral, que deveria ser, Ele deveria ter a formação física e desportiva, a formação intelectual e escolar, e a formação social, moral e de caráter. E é a intersecção dessas 3 formações que daria a formação integral desse atleta. A educação integral, como fundamento pedagógico, demonstra o interesse do currículo paulista em atender às necessidades de ensino, de aprendizagem, pelo olhar sistêmico, está lá na página 33. O que seria isso, olhar sistêmico? É conhecer o aluno como um todo. E a pedagogia afetiva, ela propõe o desenvolvimento de alguns valores que fomentam, que estimulam habilidades para o cidadão íntegro e responsável. Algumas aqui, são muitas. Conhecimento, comunicação, autonomia, responsabilidade, solidariedade, respeito, colaboração, autogestão, a empatia, a criticidade, a sensibilidade e a criatividade. E o currículo paulista, em alinhamento com a BNCC, ele preconiza, ele recomenda a adoção de práticas pedagógicas e de gestão que levem em consideração o compromisso com a formação e o desenvolvimento humano em toda a sua complexidade, uma visão plural, singular e integral, tanto do aluno como do professor, nos âmbitos pessoal e profissional.
e o acolhimento das pessoas em suas singularidades e diversidades, o combate à discriminação e ao preconceito em todas as suas expressões. E o que é essencial hoje? Hoje, vamos pensar hoje, no momento que nós estamos vivendo, a necessidade de construir uma escola como espaço de aprendizagem, de cultura e de democracia, que responda ao desafio da formação dos estudantes para atuar em uma sociedade altamente marcada pela tecnologia e pela mudança. Está lá no Currículo Paulista, na página 33. Quando eu vi isso, eu pensei, essa página foi escrita para a gente, para esse momento atual. E aqui uma reflexão, né? Quem dera que por descuido houvesse uma pandemia de consciência e empatia. É isso. De hoje. Obrigada, Valéria, pela colaboração, pela contribuição. Eu vou tentar compartilhar minha tela, tá bom? Tá bom. A Valéria colocou para nós brilhantemente, né, com uma riqueza de detalhes, a importância das competências socioemocionais serem desenvolvidas junto aos nossos alunos. Existem estudos que comprovam que as competências socioemocionais, o lado afetivo e emocional do aluno estando bacana, desenvolvido, impacta bastante positivamente, tem um impacto significativo dentro da aprendizagem cognitiva desse aluno. Dessa forma, ele se desenvolve do modo integral, do modo completo, né? Como a Valéria bem colocou aí, amparou tanto na BNCC quanto no Currículo Paulista. Mas, assim, para mim não ser repetitiva dentro do que ela já expôs, eu trouxe um material que foi encaminhado para as escolas agora em setembro, bem voltado a isso. Então, pensando na nossa condição, no nosso contexto atual, e esse material, ele fala um pouquinho a respeito do acolhimento, da importância da escuta, né, e promove o desenvolvimento da empatia. Então, eu queria fazer um convite para vocês. É um material do Conviva São Paulo, né? E eu gostaria que vocês... Vou fazer a leitura e vou comentando alguns aspectos, tá? É um material, sugestões de atividades para o acolhimento emocional, retorno opcional das atividades presenciais. Então, ele foi feito pensando nesse retorno opcional, mas ele traz um conteúdo bem bacana em relação ao acolhimento, a forma de uma escuta efetiva, que eu acho que cabe para todos os momentos, né? Não sabemos quando vamos retornar, e mesmo no contexto de distanciamento, no contexto digital, é possível a gente pensar tanto em relação ao aluno, quanto em relação aos próprios pares, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Na apresentação do documento, diz o seguinte: diante da atual situação de pandemia pelo coronavírus, é provável que o estado mental das pessoas durante a quarentena tenha sofrido alterações por conta de estarmos frequentemente em estados de alerta, preocupados, confusos, estressados e com sensação de falta de controle frente às incertezas neste momento. As sensações de segurança e estabilidade emocional, elas precisam ser restabelecidas. Por isso, os espaços de escuta e fortalecimento de relações interpessoais devem ser privilegiados. Lembra quando a Valéria falou da questão da conexão, do diálogo? Então, aqui ela aparece bem explicitada, né? Pensando nisso, sugerimos que as escolas adotem ações com vistas ao acolhimento e ao cuidado de todos, neste momento do retorno opcional às atividades presenciais, transformando a escola num espaço de escuta efetiva e empática. De novo, como eu disse, o documento foi feito pensando para esse momento, mas ele é muito útil, ele pode ser ampliado e aplicado em todos os momentos do seu relacionamento
social. O retorno precisa propiciar momentos de promoção da reintegração entre os pares, além do restabelecimento da relação educador-estudante. Então, diante do exposto, destacamos a importância do cuidado da saúde mental e do equilíbrio emocional de todos, né? Então, aqui a gente pensa em equipe gestora, pensa no quadro dos docentes, no quadro dos discentes, no quadro dos funcionários, então todos os envolvidos nesse processo, né? Cabe salientar que as ações aqui propostas são sugestões e que podem ser selecionadas, adaptadas, ampliadas de acordo com as necessidades de cada unidade escolar. Quem assina o documento é a equipe do Conviva São Paulo, né? Eles encaminharam para nós. Então, assim, esse documento, ele traz algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas no ensino fundamental, desde os anos iniciais, anos finais, ensino médio, né? Mas o foco da nossa conversa agora, como eu disse, é a questão do acolhimento e da escuta efetiva. Como escutar, né? Então, vamos lá. A questão do acolhimento, vamos pensar a respeito. O olhar cuidadoso e atento para os que estão à nossa volta é de extrema importância, porém nem todos se sentem à vontade ou entendem que esse momento pode ser tão significativo. Identificar uma ligeira mudança de comportamento ou de humor é uma importante ferramenta para reconhecermos algum tipo de vulnerabilidade ou sofrimento de todos à nossa volta. Com um olhar aguçado, muitos sofrimentos podem ser identificados e, dessa forma, encaminhados para as pessoas que podem acolher e ajudar. Aí, de um modo mais profissional específico, né? Acolhimento para situações de sofrimento. Então, todas as pessoas precisam ser ouvidas nos momentos de sofrimento. Muitas vezes, uma escuta ativa e adequada é o suficiente para o alívio da dor e do sofrimento, sem que ocorra a necessidade de encaminhamento para serviços especializados. Portanto, o exercício da escuta é primordial. Diante disso, elencamos a seguir um passo a passo para a realização. Não podemos esquecer que qualquer pessoa pode executar a ação de escuta. Então, às vezes a gente pensa, poxa vida, a escola já tem tanta coisa, né, para ser feita, para desenvolver, tanta preocupação. Será que isso também compete a mim? Então, a escuta profissional, técnica, especializada, não. Mas a escuta inicial, é você que está ali, que tem o primeiro contato, que você vai acolher aquela pessoa, aí sim, é você que está em contato com ela, seja um colega da equipe gestora, um aluno, um funcionário, tá? Então, quais são os passos da relação de ajuda? Então, eu tenho aqui a aproximação, a aceitação, a compreensão e o respeito. Então, vamos pensar. O passo número 1. Peraí, que subiu aqui. Passo número 1. Controlar a ansiedade de resolução. Não temos condições nem o poder de resolver todos os problemas. Quem dera, né, tivéssemos. Alguns deles nem têm solução nas circunstâncias em que se apresentam. Nosso foco principal é sempre a pessoa e os seus sentimentos. Então, às vezes, a gente, ouvindo a pessoa, a gente quer tentar solucionar o problema dela, só que a questão, o foco não é solucionar esse problema, o foco é ouvir e acolher a pessoa e os seus sentimentos, né? A resolução do problema, normalmente, ela encontra por si só. O passo número 2 é o acolhimento fraterno. O que significa isso? Ameaça zero e aceitação plena. Então, quando acolhemos, deixamos as pessoas numa posição tranquila, confortável, causando um alívio nas suas tensões, nos seus medos, nas suas dores. Então, assim, você vai acolher, você não vai emitir nenhum julgamento de valor, nenhum julgamento moral em função daquela situação. É ouvir e acolher. O passo número 3 fala em relação às nossas 3 faces, como que nós somos constituídos, né? Então, nós somos constituídos basicamente dessas 3 faces aqui, ou
chamados aspectos da nossa personalidade. Então, a gente tem o indivíduo, o problema e a pessoa em si. Então, somos assim. E quem precisa de ajuda também é assim, também é distribuído nessas três faces. No primeiro aspecto, ou seja, no indivíduo, somos socialmente diferentes. E essas diferenças são acentuadas pelas aparências. No segundo aspecto, que seria o problema, também somos diferentes, porque o problema pode até ser semelhante, mas não temos soluções prontas para as dificuldades que não vivenciamos. Podemos ser solidários e compreensivos, mas não podemos buscar soluções para eliminar os problemas da alçada dos especialistas. E aí, finalmente, no terceiro aspecto, no qual somos muito semelhantes, né? Diríamos até iguais, somos humanos. Enquanto pessoa, todos somos pessoas, todos somos seres humanos e temos os nossos sentimentos e as nossas emoções. Raiva, alegria, medo, tristeza, certo? Assim, devemos focar no diálogo com a pessoa que está sofrendo e deixar de lado, naquele instante, o indivíduo e os problemas. Então, quando você se propõe a fazer uma escuta significativa, você deve focar sempre na pessoa, tá? O que é importante? Não somos profissionais especialistas, mas podemos ajudar nos momentos de crise. Quem nunca ouviu um colega, né, desabafando? Quem nunca teve um colega que veio até você para desabafar, contar alguma coisa, apenas ser ouvido e acolhido? Ele não quer que você resolva os problemas dele, ele quer apenas ser ouvido. Enquanto ele fala, ele tem a oportunidade para reorganizar as ideias dele, né? Então, vamos lá. Conversando e refletindo abertamente com o outro, os sentimentos e as emoções que o afligem nesses momentos de sofrimento. Como reagimos diante das coisas? Medo, ansiedade, indiferença, raiva, ironia? Esse deve ser o foco da atenção para com o outro. Ouvir as inquietações e as dores íntimas. Isso alivia a angústia, a tristeza, a ansiedade, o medo e outros sentimentos. Se a pessoa insistir em cobrar conselhos e soluções, lembre-se que num outro momento ela poderá buscar ajuda profissional, mas que naquele instante ela pode se abrir, desabafar e reorganizar as suas emoções. O passo 4. Colocar-se no lugar do outro. E aqui sim, como a Valéria disse, a questão do desenvolvimento da empatia, né? Por mais altruísta que uma pessoa seja, ela não vai ser capaz de dar ou de oferecer aquilo que ela não tenha. E somos seres humanos, somos falhos, nem todo mundo tem a capacidade de empatia desenvolvida a ponto de colocar-se no lugar do outro. Então, é um exercício, é um desenvolvimento, né? Colocar-se no lugar do outro. Quando fazemos isso, imediatamente somos percebidos como amigos e ampliamos nossa capacidade de compreensão. É necessário praticar a empatia. Então, só praticando, você estará desenvolvendo a sua própria competência. Passo 5 é desarmar-se dos preconceitos. Não julgar nem condenar. Todos nós temos os nossos valores, as nossas visões de mundo diferentes, mas a tolerância e o respeito podem nos ajudar a aceitar as coisas que não concordamos e que não podemos modificar. Aceitar não significa que devemos concordar ou aprovar, mas apenas reconhecer as diferenças e a diversidade. Isso é muito importante quando se está dentro desse processo. Passo 6, respeitar os silêncios, né? Então, muitas vezes em uma conversa surgem momentos que cessam os assuntos e os barulhos externos. Porém, dentro de cada um existem e persistem os barulhos internos. Nesses momentos, refletimos sobre as coisas, recapitulamos nossos passos e remoemos nossas ações, nossas limitações. Buscamos respostas que estão somente dentro de nós. É um tempo íntimo de cada um,
que precisa ser aguardado e respeitado. Então, permaneçamos também em silêncio. Então, de repente, você está naquela escuta, acolhendo o seu par, o seu aluno, enfim, e a pessoa entra num momento de silêncio. E aí fica uma situação um pouco constrangedora, você não sabe muito bem o que dizer e acaba falando qualquer coisa. O que é importante perceber é que esses momentos de silêncio são apenas um silêncio externo. Dentro da pessoa existem os seus barulhos internos, ela está ali reestruturando as suas emoções, os seus pensamentos. Então, respeitar um pouquinho esse silêncio é dar a chance dessa pessoa reorganizar-se nesse momento, tá bom? Passo 7, confiar na natureza humana. Todo ser humano, na sua essência transformadora, tem um sentido positivo que o faz refletir e questionar sua condição e as coisas que passam no seu entorno. Ele tem a capacidade de entender e resolver as próprias dificuldades. Quando essas dificuldades parecem ser insuperáveis, ainda assim ele pode desenvolver a capacidade de aprender a conviver com elas, sem comprometer a sua vida e os seus compromissos. Estar ao lado dele e com ele nesses momentos é altamente reconfortante e de grande auxílio, sem nos preocuparmos somente em oferecer soluções, porque elas não existem como modelos prontos, e sim algo que é construído dentro da experiência de cada um. Tudo bem? E o 8º passo, honrar a confiança. Ao compartilhar suas impressões, sentimentos e, eventualmente, algum segredo e particularidade, as pessoas contam naturalmente, né, e obviamente com o nosso respeito e o nosso sigilo. Então, a gente não vai sair por aí comentando aquilo que a pessoa, no momento de fragilidade, lhe confiou, né? Esse é, como eu disse, esse é um documento voltado para o acolhimento e orientando como deve ser feita a escuta, encaminhado pela equipe central do Conviva São Paulo para nós, da diretoria de ensino, e nós já encaminhamos para as escolas. Mas, especificamente, esse texto, né, que orienta os passos aqui da escuta, é uma adaptação do texto do CVV, Programa Estação Amizade. Então, para vocês verem que esse tipo de escuta, ele não está apenas na mão dos especialistas. Qualquer pessoa que queira, que tenha essa disponibilidade pessoal, ela pode acolher e escutar o seu par, o seu aluno, né, o funcionário da escola, tá? Então, está dentro dessa proposta de desenvolvimento das competências socioemocionais. Eu acho que, no momento aqui, o que eu tinha para trazer é isso. Deixa eu parar de compartilhar. Então, é isso, pessoal. Eu acredito ter contribuído aqui com vocês. Eu não sei se a Valéria ainda está online ou se ela teve problemas de conexão. Eu agradeço a Valéria. Então, é isso. Eu espero ter contribuído com a fala da Valéria, que trouxe o aspecto mais teórico, mais embasado tanto na BNCC quanto no currículo. Trouxe a fala, inclusive, de alguns filósofos, né, todas que corroboram com isso. E eu trouxe um documento bem atual do Conviva São Paulo, que foi distribuído para as nossas escolas, voltados para esse momento de acolhimento que é importante no nosso contexto, tá? É claro que ele foi elaborado para o momento possível do retorno, mas essa escuta efetiva, ela pode ser desenvolvida com o seu familiar, que esteja passando por alguma situação, né? Pode ser desenvolvida com o seu aluno, via meio virtual, com o seu par, com o seu colega, né, com o seu professor, com o seu parceiro do dia a dia. Então, basta estar aberto a e disponível a, tá bom?
E, no mais, eu estou à disposição de vocês para maiores detalhes e informações. Um grande abraço, obrigada, Valéria. Nos vemos na interação.